Regra e exceção são duas palavras que a gente usa com muita frequência no dia a dia, mas que tem uma extensão muito mais importante do que a gente pode imaginar. E a gente consegue também se beneficiar de compreender esses dois conceitos. Então vamos conversar um bocadinho? A natureza, em geral, é bastante previsível. A gente pode se questionar, por exemplo, se o sol vai nascer amanhã. A gente pode se questionar se quando eu der um pulo, eu vou voltar pro chão. Mas como a natureza é bastante previsível, a gente não tem nada a ganhar ficando parado especulando. Será que se eu pular eu vou voar? Será que o sol volta amanhã? Desde que a cognição humana foi formada, a natureza sempre se demonstrou bastante previsível. Então, instintivamente, é assim que a gente trabalha. A gente não fica parado com medo dessas possibilidades. A gente vive nosso dia a dia sem se preocupar com isso. E viver dessa forma funciona porque isso foi escrito no nosso DNA pela seleção natural. Perceba que a gente evita situações potencialmente perigosas e a gente tende a buscar situações potencialmente prazerosas. Não é que a gente calcule o tempo todo qual situação vai ser perigosa ou não, mas as nossas chances de sobrevivência, evitando situações potenciais de perigo, são maiores. Eu não vou me adentrar muito aqui porque eu não sou biólogo e eu não vou ficar falando de evolução, mas você percebe que a probabilidade está ali presente na seleção natural. Perceba que quando eu falo em potencialmente perigoso, eu não estou falando numa certeza, eu estou falando numa probabilidade. O que está gravado nos nossos instintos é a probabilidade, é lidar com as probabilidades e não com certezas. Até porque, se você pensar bem, a gente não pode ter certeza de nada nessa vida. E uma coisa muito importante quando a gente fala de probabilidade é você entender o que é uma regra e o que é uma exceção. Quando a gente fala de regra e exceção, a gente não está especulando números para o futuro. A gente está falando de coisas que normalmente acontecem e coisas que normalmente não acontecem. A gente está falando de como a natureza funcionou até agora para tentar prever como ela vai funcionar no futuro. Porque isso funciona. Por exemplo, se você pegar 4 moedas e jogar cara ou coroa 100 vezes. É claro que não dá para eu te dizer aqui especificamente como é que vai ser seu resultado, mas eu posso dizer com certeza o seguinte: o seu resultado mais frequente vão ser 2 caras e 2 coroas. 3 caras e 1 coroa ou 3 coroas e 1 cara vai ser um pouco menos frequente. E o resultado menos frequente de todos vão ser 4 caras ou 4 coroas. E se você aumentar o número de lançamentos aí, você vai ver o padrão se formando de uma forma cada vez mais perceptível. Não é só um jogo de suposições, não. Na mecânica quântica, como eu já disse no meu vídeo sobre física quântica, quando você chega mais perto para examinar a natureza, você percebe que o comportamento dela é probabilístico e não determinístico. A gente não vai entrar nesse assunto aqui agora. O importante aqui é a gente deixar bem clara a distinção entre regra e exceção e o que isso significa na prática. Regra é aquilo que acontece frequentemente. Exceção é uma coisa que também acontece, mas com bem menos frequência quando você analisa o espectro total de resultados. Essa afirmação pode parecer muito simples, mas ela tem implicações poderosas, então presta bastante atenção. A gente pode dizer que os fatos científicos surgem quando você encontra regras para as quais não há exceção. Por exemplo, se você jogar uma bola pro ar, ela sempre vai cair. Você tem como garantir isso mentalmente, filosoficamente? Não. Mas cientificamente a gente pode dizer sim que ela sempre vai cair, porque até então, em todos os experimentos que a gente já fez, todos os lançamentos, o resultado sempre foi esse. E hoje a gente compreende também as relações que fazem esse fenômeno acontecer. A gente pode fazer isso porque, novamente, a natureza se comporta de uma forma muito estável. Claro que aqui eu tô considerando os limites razoáveis, tá, gente? Não vamos conversar aqui sobre sistemas caóticos. Muito embora mesmo em sistemas caóticos você tenha a probabilidade envolvida ali. Só que no dia a dia a gente não trabalha só com fatos científicos, a gente tem a nossa vida social. Mas na sua vida social também pode ser muito útil você compreender a probabilidade. E é aqui que entra a minha dica. Sempre que você estiver fazendo projetos, planos ou tomando decisões, mantenha suas expectativas de acordo com a regra e se prepare emocionalmente e logisticamente para as exceções. Pode parecer um papo de físico, mas eu já vou explicar o que eu tô falando aqui. Essa questão da regra acontecer com mais frequência vale também na realidade social. Não é por pura coincidência que você tem regras e exceções. Você tem relações causais também na sociedade. Por isso que é importantíssimo você ser realista, mesmo se você for uma pessoa otimista. As empresas já descobriram isso há bastante tempo e é por isso que hoje elas gastam um dinheiro absurdo aí comprando do Facebook dados sobre o seu comportamento passado, porque é dessa forma que elas podem prever seu comportamento futuro e otimizar a publicidade. Então tomar a decisão dessa forma funciona. Você não tem como controlar todas as condições em que você tá, mas você pode melhorar suas decisões se você entender essas condições que te cercam. E mesmo que os resultados não sejam o que você queria, você pelo menos vai estar emocionalmente e logisticamente mais preparado para lidar com esses resultados. Tem muita gente que passa por decepções praticamente diárias e decepções que jogam a pessoa num buraco só porque essa pessoa esperava um resultado muito improvável de uma certa situação, ou então porque ela nem considerou a probabilidade de uma coisa acontecer diferente do que ela esperava. Por exemplo, um exemplo simples aqui, ganhar na Mega Sena. Isso é a exceção da exceção. E tem muita gente que aposta como se ganhar fosse regra. Ah, porque tem um cara em tal lugar que ele acreditou e ele ganhou. Então se eu acreditar o suficiente, eu também vou ganhar. Não! Essa pessoa ganhar foi uma exceção, uma grande exceção nesse caso. Teve
milhões de pessoas que também acreditaram que iam ganhar e não ganharam. Isso é a regra. Então você jogar na Mega Sena toda semana e toda semana ficar decepcionado porque você não ganhou é burrice. Você tá escolhendo sofrer, além de você estar ganhando dinheiro no lixo, tá? Porque eu vou te explicar o que é a Mega Sena num exemplo muito prático. Eu chego pra você e proponho o seguinte: se você me der 10 reais, eu vou escrever seu nome num feijão, vou jogar esse feijão dentro de um caminhão de 1 tonelada de feijões. Vou fazer isso com outras 10 milhões de pessoas. Se quando eu enfiar a mão nesse caminhão depois de misturar, sair o seu feijão com o seu nome, eu te dou 1 milhão de reais. Eu faço isso com 10 milhões de pessoas, então se uma delas ganhar, eu já tenho dinheiro pra pagar ela e ainda fiquei rico. E se uma delas ganhar, eu fiquei um pouquinho mais rico. E você jogou o seu dinheiro no lixo. A diferença aqui é que nesse caso você perdeu 10 reais. Na Mega Sena tem gente que joga toda semana por mais de 10 anos. Faz as contas aí pra você ver quanto dinheiro essas pessoas estão jogando no lixo. Por quê? Porque não tem o entendimento de que o que acontece na prática é a regra. Se você vai tomar uma decisão, a melhor decisão é aquela que é pautada na regra. Mas e se eu for a exceção? Você ser a exceção é uma possibilidade, mas é uma possibilidade remota. Quem vive esperando ser a exceção vai se decepcionar o tempo todo, porque na maioria do tempo as expectativas não vão ser correspondidas. É claro que você pode sim escolher viver numa montanha russa de expectativas. Toda vez que você vai tomar uma decisão, você se baseia na exceção, e em quase todas as ocasiões que a sua expectativa está aqui no alto, a realidade vem e esmaga. Uma vez ou outra a realidade pode te surpreender e corresponder a essa sua expectativa. Agora, se você entende que a realidade se comporta de uma forma mais ou menos previsível, as poucas vezes que ela te surpreender positivamente, você vai ficar muito feliz. E se ela te surpreender de uma forma ruim, claro que você vai ficar para baixo, mas você não vai ficar jogado num fundo do poço emocionalmente, porque você já considerava a possibilidade disso acontecer. Nesse caso, por exemplo, da Mega Sena, se toda semana você jogar esperando ser o vencedor e fazendo planos e projetos com o dinheiro que você vai ganhar, você toda semana vai ter aquele momento super depressivo porque você não ganhou. A realidade esmagou suas expectativas. Mas a culpa aqui não é da realidade, não. A culpa é sua. Porque a realidade sempre deixou claro que as suas chances de ganhar eram ínfimas. Mas você escolheu acreditar que o que vai acontecer com você é a exceção e não a regra. O mesmo que vale para relacionamentos, para oportunidades de emprego, para amizades, para trabalhos autônomos, e eu arrisco dizer que você pode esticar isso para tudo na sua vida. E é por isso que é importante a gente sempre buscar o máximo de informações possíveis antes da gente tomar decisões, antes da gente fazer escolhas na nossa vida, antes da gente formar nossa opinião sobre leis, sobre política, sobre qualquer coisa. Como, por exemplo, escolher em quem você vai votar na próxima eleição, ou pensar se a redução da maioridade penal é uma boa, descriminalização das drogas, legalização do porte de armas, e também nas decisões da sua vida pessoal. Por exemplo, continuar no relacionamento que você está agora, prosseguir numa amizade que você tem, continuar nesse emprego que você está, ou largar ele por uma oportunidade que surgiu, e outras escolhas e decisões que você pode tomar no seu dia a dia. Com mais informações você entende melhor o que já aconteceu e pode se preparar para aquilo que provavelmente vai acontecer, assim como também não ser pego desprevenido caso aconteça algo diferente do que você imaginava. Tem uma frase que muita gente usa de forma deprimida e decepcionada, que é a seguinte: quem cria muitas expectativas sempre se decepciona. Tem um erro grave nessa frase. Quem sempre se decepciona é quem cria sempre expectativas irreais. Quem espera que a natureza e as outras pessoas sempre atendam expectativas boas, maravilhosas e mágicas, sempre vai se decepcionar mesmo, porque as pessoas enfrentam dificuldades, as pessoas mudam, as pessoas têm instabilidades emocionais próprias, as pessoas têm seus próprios medos, ou seja, as outras pessoas têm, assim como você, todas essas características que nos tornam humanos. E a gente tem sempre que contar com isso quando a gente vai se envolver num relacionamento, numa amizade, numa oportunidade de negócios, numa sociedade, na faculdade, enfim, em várias outras coisas. Nós somos humanos lidando diariamente com humanos. Então ter consciência de que as coisas podem ocorrer diferente do esperado é uma atitude no mínimo inteligente. E esperar que alguma coisa vá dar certo quando já tá cheio de evidência à sua volta apontando pro fato de que vai dar errado é um pouco de ingenuidade. Eu espero que você tenha notado como a probabilidade pode ser útil no seu dia a dia, como ela pode te ajudar a lidar com seus problemas e também qual a importância de você obter informações sólidas a respeito de qualquer assunto. Se gostou do vídeo, dá o seu like, compartilhe nas suas redes sociais e se inscreva no canal Primata Falante no YouTube para ver mais conteúdo como esse. Abraço a vocês e até o próximo vídeo. É bem provável que o sol vá voltar amanhã mais uma vez. Eu acho baseado nas probabilidades do funcionamento da natureza. Que bosta! Eu não consegui pensar em nada pra colocar no final desse vídeo, gente. Nossa, me desculpa. Eu prometo me esforçar mais na próxima semana. Abraço pra vocês.